Olá! Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 24. Naquele 8º ano do reinado de Sete, Ramsés festejou os seus 16 anos na pista do deserto de Este, que conduzia às famosas minas de Serabit el-Qadim. Tem uma nota de rodapé aqui. Conservamos os nomes modernos, Sinai e Serabit el-Qadim, para facilitar a descrição. Este último local encontra-se ao sul da península do Sinai, a 160 quilômetros do Golfo de Suez. Então, para justificar, né, o nome atual desse local. Apesar da vigilância do serviço de segurança, o itinerário continuava a ser perigoso e ninguém se aventurava de boa vontade naquela zona estéril, povoada de gênios temíveis e de beduínos ladrões. Apesar das detenções e das condenações, não hesitavam em atacar as caravanas que eram obrigadas a atravessar a península do Sinai. Embora a expedição não tivesse qualquer caráter belicoso, numerosos soldados garantiam a proteção do faraó e dos mineiros. A presença do rei conferia um caráter excepcional à viagem. A corte só fora formada na véspera da partida, antes dos rituais da noite. Na ausência do monarca, a rainha Touia tomaria o comando do governo do estado. Ramsés obtinha o seu primeiro posto oficial de importância, comandante de infantaria, sob as ordens de Bakhem, promovido a chefe militar da expedição. O encontro, no momento da partida, fora glacial, mas nenhum dos dois podia criar um conflito sob o olhar do rei. Durante a missão, um teria de adaptar-se ao caráter do outro. Bakhem traçou imediatamente as distâncias, ordenando a Ramsés que se colocasse na retaguarda, onde, segundo suas palavras, um novato faria correr um risco mínimo aos seus subordinados. Mais de 600 homens formavam o contingente encarregado de trazer turquesas, a pedra da celeste Hathor, que escolhera essa encarnação no seio de uma terra árida e desolada. A pista em si não apresentava qualquer dificuldade. Bem traçada, mantida com regularidade, balizada com fortins e pontos de água, atravessava regiões hostis, onde se erguiam montanhas vermelhas e amarelas, cuja altura afligia os noviços, alguns assustando-se, por recearem que maus espíritos saltassem dos cumes para se apoderarem de suas almas. Mas a presença de Sete e a segurança de Ramsés acabaram por acalmá-los. Ramsés esperara uma dura prova, no intuito de poder provar ao pai o seu verdadeiro valor, mas lamentou a facilidade da sua tarefa. A sua autoridade impunha-se com facilidade aos 30 homens colocados sob o seu comando. Todos tinham ouvido falar dos seus dons como arqueiro e da habilidade com que dominara um cavalo enfurecido, e todos esperavam que servir sob as suas ordens lhes valesse uma promoção. Por insistência de Ramsés, Ameni renunciara à aventura. Por um lado, a sua frágil estatura
proibia-lhe um esforço físico tão intenso. Por outro, acabava de descobrir, numa lixeira situada na parte norte da fábrica suspeita, um fragmento de calcário com uma inscrição bizarra. Era ainda muito cedo para afirmar que se tratava de uma boa pista, mas o jovem escriba não abrandaria os seus esforços. Ramsés suplicou-lhe que fosse prudente. Ameni gozaria da proteção do vigilante e, em caso de necessidade, faria apelo a Setal, que começava a ficar rico vendendo veneno aos laboratórios dos templos e expulsando das vilas abastadas algumas cobras indesejáveis. O príncipe manteve-se sempre alerta. Ele, que tanto amara o deserto, onde, no entanto, quase perdera a vida, não apreciava o do Sinai. Muitas rochas silenciosas, muitas sombras inquietantes, muito caos. Apesar das afirmações de Bakhem, Ramsés receava um ataque dos beduínos. É verdade que, tendo em conta o número dos egípcios, evitaram um choque frontal, mas não tentariam roubar um atrasado, ou pior ainda, introduzir-se no acampamento durante a noite? Preocupado, o príncipe multiplicou as precauções e ultrapassou as ordens. Na sequência de uma breve altercação com Bakhem, ficou decidido que este supervisionaria a segurança, levando em consideração as opiniões de Ramsés. Uma noite, o filho do rei afastou-se da sua retaguarda e avançou ao longo da coluna, seguindo de acampamento em acampamento, para obter um pouco de vinho para os seus homens, que a intendência não favorecia. Indicaram-lhe que se dirigisse ao responsável, que trabalhava na tenda. Ramsés ergueu um pano, abaixou-se e contemplou, estupefato, um homem sentado à maneira de escriba que consultava um mapa à luz dos achotes. Moisés, você aqui? Ordem do faraó. Estou encarregado de dirigir a intendência e traçar um mapa mais preciso da região. E eu de comandar a retaguarda. Ignorava a sua presença. Ao que parece, Bakhem não gosta de falar de você. O nosso entendimento tem tido melhoras. Vamos sair, aqui está muito apertado. Os dois jovens tinham mais ou menos a mesma compleição. Tanto a silhueta atlética como a força natural os faziam parecer mais velhos. Neles, o adulto expulsara o adolescente. Foi uma ótima surpresa, confessou Moisés. Aborrecia-me no harém quando chegou a convocação. Sem esta lufada de ar fresco, acho que teria fugido. Mer-Our não é um lugar maravilhoso? Para mim, não. As moças me irritam. Os artesãos são ociosos dos seus segredos. Perdão, gente. Os artesãos são ciosos dos seus segredos. E o lugar de administrador não me convém. Ganhou com a troca? 1000 vezes. Gosto desse lugar, dessas montanhas implacáveis, dessa paisagem que dissimula uma presença. Aqui sinto-me em casa. Atenua-se o fogo que lhe queima? Torna-se menos violento. É um fato. A cura está escondida nessas rochas queimadas e nessas ravinas secretas. Não estou convencido disso. Não sente um apelo que sobe deste solo esquecido?
Sinto é perigo. Moisés entusiasmou-se. Um perigo. Está reagindo como militar. E como intendente, você está negligenciando a retaguarda. Os meus homens não têm vinho. O hebreu começou a rir. Sou responsável por isso, é verdade. Nada deve diminuir-lhes a vigilância. Uma pequena quantidade levantaria o moral do grupo. Eis o nosso primeiro confronto, constatou Moisés. Quem vencerá? Nenhum nem outro. Apenas interessa o que for melhor para os soldados. Não é uma forma de fugir de si mesmo, refugiando-se num dever que lhe é imposto de fora? Acha-me capaz de semelhante covardia? Moisés fitou Ramsés bem nos olhos. Terá o vinho, embora em pouca quantidade, mas aprenda a amar as montanhas do Sinai. Aqui já não é o Egito. Eu não sou o egípcio. É sim. Engana-se. Você nasceu no Egito. Lá foi educado e lá você há de construir o seu futuro. São palavras de egípcio, não de hebreu. Os meus antepassados não são os seus. Talvez tenham vivido aqui. Sinto os vestígios da sua passagem. É um absurdo, não é, gente? Como pode uma pessoa precisar disso? É uma exibição inútil. Perdão, gente, já avisei vocês que a minha rua é barulhenta, né? Conforme o horário, piora um pouquinho. Bom, continuemos aqui com a nossa história. Vou repetir a frase anterior. São palavras de egípcio, não de hebreu. Os meus antepassados não são os seus. Talvez tenham vivido aqui. Sinto os vestígios da sua passagem, das suas esperanças e dos seus fracassos. O Sinai está lhe virando a cabeça. Você não pode compreender. Terei perdido a sua confiança? Claro que não. Amo o Egito, mais do que a mim mesmo, Moisés. Nada é mais precioso para mim do que a minha terra natal. Se julga ter descoberto a sua, sou capaz de compreender a sua emoção. O hebreu sentou-se numa pedra. Uma pátria? Não, esse deserto não é a minha pátria. Amo o Egito tanto quanto você. Aprecio as alegrias que ele me proporciona, mas sinto o apelo de algum lugar. E o primeiro lugar que encontra o perturba. Correto. Juntos haveremos de atravessar outros desertos e você regressará ao Egito, porque ali brilha uma luz única. Como pode estar tão seguro de si? Porque na retaguarda não tenho tempo para me preocupar com o futuro. Na noite sombria do Sinai, 2 risos límpidos subiram até as estrelas. Os burros marcavam o ritmo e os homens os seguiam. Cada um transportava uma carga à medida de suas forças, não faltando a ninguém água nem alimento. Por diversas vezes, o rei ordenou que parassem a expedição para que Moisés pudesse traçar um mapa exato da região. Assistido por geômetras, o hebreu subiu os cursos
de Uadi secos. Escalou encostas, escolheu novos pontos de referência e facilitou assim o trabalho dos peritos. Uma inquietação surda não abandonava Ramsés. Assim, acompanhado por 3 soldados experientes, exercia uma vigilância constante, temendo que o seu amigo fosse agredido pelos beduínos em pilhagem. Mesmo sendo ele bem capaz de se defender, arriscava-se a cair numa cilada. Mas nenhum drama se verificou. Moisés realizou um notável trabalho que iria facilitar as deslocações posteriores dos mineiros e das caravanas. Depois do jantar, os 2 amigos conversaram longamente junto da fogueira. Habituados aos risos das hienas e aos rugidos dos leopardos, adaptavam-se àquela existência rude, longe do conforto do palácio de Mênfis e do harém de Mer-Our. Com o mesmo entusiasmo, esperavam a madrugada que se aproximava, convencidos de que esta lhes revelaria um novo aspecto do mistério que não desistiriam nunca de tentar desvendar. Muitas vezes ficavam silenciosos e contentavam-se em escutar a noite. Não lhes murmurava ela que a juventude de ambos venceria todos os obstáculos? O longo cortejo imobilizou-se. Assim, logo pela manhã, não era normal. Ramsés deu ordem aos seus homens para arriarem as cargas e se prepararem para o combate. Calma, recomendou um soldado, cujo peito era atravessado por uma cicatriz. Com o devido respeito, meu comandante, seria melhor prepararmos uma oração de paz. Por que está tão sereno? Porque já chegamos. Ramsés deu alguns passos para o lado. Sob o sol escaldante, destacava-se um planalto rochoso de aspecto inacessível. Serabit el-Kadim, o domínio da deusa Hathor, soberana das turquesas. Chegaram. Sãos e salvos. Muito importante isso. Muito bem. Assim foi essa caminhada pelo deserto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Na sequência aqui. Espero vocês para a gente saber isso juntos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho.